A vontade de crescer e mudar me inspira e me guia. Me torne o cristão que eu sempre desejei ser. Depois de muito contra mim mesmo lutar, encontrei em ti um lugar para pousar e descansar minhas asas. E ele disse: siga-me, e eu me descubro melhor. E ele disse: siga-me, e eu me descubro cristão. E ele disse: siga-me, e eu me descubro melhor. E ele disse: siga-me, e eu me descubro cristão. E eu me descubro melhor. E eu me descubro melhor. Olá, meus amigos. Aqui Thiago Brito. Muito feliz de estar recebendo esse convite para fazer essa palestra online para vocês. A gente não está aí presencialmente no Salão da Casa Espírita, mas estamos aqui com o coração unido, juntinho, pertinho. E já que a tecnologia nos proporcionou chegar a diferentes salões de casas espíritas, diferentes lares, diferentes casas, diferentes corações, através do seu computador, do seu smartphone, para você acompanhar uma palestra espírita, uma palestra doutrinária, que eu prefiro chamar de bate-papo. Vamos bater um papo e o tema de hoje, nossos preconceitos. Espero que você curta. Bom, assim como você, eu sou um aluno, a gente está aqui estudando junto, né? Essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos e o Evangelho de Jesus, tá bom? Então, bom, fica à vontade, vamos acompanhar, vamos trocar essa ideia. Você pode ficar à vontade também para comentar, tá bom? E é isso aí. Bom, se eu não conseguir te atender às suas expectativas, ou se ficar alguma dúvida, pode me chamar no meu Instagram, no meu Facebook, Thiago Brito, tá bom? E a gente troca essa ideia. Combinado? Às vezes sou meio enroladinho, não consigo responder no dia, na hora, mas uma hora eu te respondo, tá? Então é isso, pessoal. Nossos preconceitos. Mas antes, eu queria trazer uma página de reflexão, tá bom? E a gente faz uma prece rapidinho para poder começar esse nosso bate-papo. Então vamos lá. Bom, como página de reflexão, eu vou trazer uma questão de O Livro dos Espíritos, tá? A questão 799. Kardec pergunta assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então, de que maneira? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Aliás, perdão, o espiritismo vai fazer com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, né? Destruindo aí o materialismo. Deixando a vida futura de estar escondida pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Então, essa pergunta deixa claro para a gente que o Espiritismo vem abolir, vem destruir o materialismo, né? Para tentar minimizar, para tentar exterminar os prejuízos aí causados pelas diferenças,
né? Pelas diferenças de cores, pelas diferenças sociais, pelas etnias, pelas seitas, né? Então, que a gente possa se unir, nos unirmos como irmãos, tá bom? Então, essa é a reflexão para a gente começar o nosso estudo, o nosso bate-papo. Mas antes eu vou pedir aqui, vamos nos concentrar e vamos pedir ao nosso mestre. Senhor Deus, Mestre Jesus, peço que nesse momento eu possa ser intuído para que as minhas imperfeições morais, as minhas imperfeições intelectuais possam interferir o mínimo possível na mensagem que iremos transmitir, no estudo que iremos fazer. Então, eu rogo muito essa ajuda, essa força, para que eu, Tiago, não tropece tanto e para que a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, possa falar mais alto do que eu, que ainda sou tão imperfeito. Muito obrigado pela misericórdia, pelo acolhimento e pelo amor que tem por todos nós. Muito obrigado, graças a Deus. Então é isso. Depois de pedir, depois de sintonizar, que a gente consiga fazer um bom trabalho nesses minutinhos a seguir, tá? Então, pessoal, o tema de hoje, nossos preconceitos. E preparei aqui alguns slides para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Eu vou jogar na tela aqui para vocês. Espera aí, vamos lá. Vamos que vamos. Tá aí, tá na tela. Nossos preconceitos. Bom, pessoal, primeiro, antes da gente entrar nessa questão do preconceito, é bom lembrar que nós acreditamos em reencarnação, né? A reencarnação que estava lá na Bíblia, bonitinho, até 553 depois de Cristo. No ano de 553 rolou o tal do Concílio de Constantinopla, onde a igreja se reúne e decide tirar a reencarnação da Bíblia, né? Eles decidem suprimir o termo palingenesia. Palingenesia, que significa voltar à vida, nascer de novo, reencarnar, né? Então troca um termo, esse termo que significa reencarnação, eles trocam por regeneração, enfim. Essa adulteração prova o quanto é real essa reencarnação, né? Pois bem, então acreditamos aí nesse ciclo da reencarnação, nessa lei de justiça, né, do nosso mestre. E aí, meus amigos, é o seguinte: acreditando em reencarnação, aprendemos que isso já seria suficiente para derrubar os preconceitos, né? Pelo menos podia ser assim, se fôssemos menos imperfeitos, né? Porque a gente precisa entender que vamos nascer em diferentes situações, em diferentes corpos, experimentando diferentes vivências, diferentes experiências. E aí a gente entende que é tudo muito transitório, né? Então, vamos nascer preto, branco, amarelo, vamos nascer heterossexual, homossexual, vamos nascer pobres, ricos, enfim, situações diversas, homem, mulher. E aí, meus amigos, tudo é passageiro, mas vem para contribuir, né? Afinal de contas, qual é a finalidade da reencarnação? Né? A finalidade da reencarnação é a gente espiar alguma coisa, é a gente progredir, a humanidade progredir, e por isso a gente precisa experimentar tanta coisa. Tá nessa fase agora do tal do mimimi. O pessoal tá de muito mimimi, e a gente tem refletido que mimimi, na verdade, é a dor do outro, é aquela dor que você não sente, né? Aí você acha que é bobagem, você acha que é mimimi. Então, a gente precisa reencarnar em diferentes posições, experimentando aí os desafios de cada situação, né? Adquirindo compaixão, amor ao próximo, perdão, enfim, e caminhando e progredindo, né? Então, o fato de sermos reencarnacionistas já era para ser o suficiente para a gente derrubar esses preconceitos, mas infelizmente não é. A gente ainda está recheado de preconceito, né? Você aí que está assistindo, preconceito pode estar na sua cabeça, pode estar no seu coração. Onde mora esse preconceito? Bom, a gente também aprende que o tempo médio
o tempo médio de reencarnação, ele vai variar mais ou menos em torno de 200 anos, 150 anos. Bom, pessoal, por que eu estou dizendo isso? A gente aprende que vamos voltar a viver provavelmente na nossa terceira ou quarta geração. É isso que a gente aprende. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Bíblia. E aí a gente tira como média. Não é regra, ok? Não é regra. Tem gente que vai ficar séculos e séculos esperando, né, o merecimento, uma chance, ou ter condições de reencarnar. Tem a turma que já tem condição de reencarnar. Isso tudo vai depender da depuração de cada um, das necessidades, da caminhada de cada um de nós. Né? Somos individuais, características individuais, e não existe uma regra. Porém, no geral, essa é a média. Tá? Então, a cada 200 anos. Mas por que que esse Tiago deu essa volta toda de falar de reencarnação? Por que isso? Para lembrar vocês que, por essa média, a maioria de nós que estamos aí assistindo essa nossa palestra, esse nosso bate-papo, a maioria de nós reencarnamos, a nossa última encarnação foi mais ou menos lá por volta de 1800. Pois é, meus amigos, como é que seria 1800, como é que era o nosso comportamento como sociedade em 1820? Vamos cravar 200 anos? Estamos em 2020. 1820. Como é que era o nosso comportamento? Dá uma olhadinha aí nos rostos dessas mulheres, desses homens. Vamos lembrar que 1820, o que estava rolando? A mulher era independente, a mulher podia pegar um carro e sair por aí, a mulher saía para trabalhar, ela tinha o dinheiro dela, a mulher podia votar, ela podia se vestir como quisesse. Será que era assim? Não. A mulher era submissa, né? A mulher era dominada, muitas das vezes abusada, com relacionamentos tóxicos. O homem não, poderoso, proprietário das suas terras, tinha também como propriedade a sua mulher. Né? Pois é. Lembrando que nessa época, inclusive, existiam os dotes, né? Então o cara comprava a esposa, né? O pai vendia a filha, de acordo com o que aquele homem oferecesse, né, para casar com aquela mulher. Então, enfim, esse era o comportamento dessa sociedade, né? Extremamente machista e dominadora. A gente também vai reparar que não era muito usual preto aparecer em foto, porque eles não tinham condições de estarem nas fotografias, né? Principalmente aqui no Brasil, onde tudo era mais complicado, veio a abolição da escravidão, e, meus amigos, acabou a escravidão. E aí, foi assinado por uma caneta ou foi por uma varinha mágica, uma varinha de condão? Acabou a escravidão, você está livre, feliz e dono de si? Mentira, lógico que não. Você não tem onde cair morto, você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem terra. Né? Então, você continua sendo submisso a esse sistema, não é? Continua sendo dominado, continua sendo explorado. E aí vai trabalhar muitas vezes para o seu antigo proprietário, seu antigo dono. Vai trabalhar para ele em troca de uma comida, em troca de um lugar para dormir, enfim. Então, cá entre nós, isso se reflete ainda na sociedade de hoje, quando a gente percebe essas desigualdades, né, sociais e raciais. Então, esse era o comportamento da sociedade em 1820. Né? A gente tinha racismo, né, mais do que hoje ainda, machismo também maior ainda, e homofobia, gente. Como é que nessa época você podia dizer que se sente atraído por alguém do mesmo sexo, ou que ama alguém do mesmo sexo? Imagine o drama. Pois é. E aí o falso moralismo predominando. Né? Então, aquela falsa aparência. Né? O que importa é a aparência exterior, o que importa é que você transparece, não a sua essência. Então, essa era a situação da nossa última encarnação, muito provavelmente, ok? Muito provavelmente. Né? A gente sabe que tem irmãos que desencarnaram e reencarnaram agora, alguns até lembram da sua última encarnação, né? Pois bem, mas na média é isso que a gente encarou na nossa última vida, nossa última passagem na carne por aqui. Por que eu estou falando isso, gente? Por quê? Porque a gente precisa acender um sinal de alerta. Pois é, precisamos acender um sinal de alerta. Afinal de contas, esse homem velho ainda habita aqui dentro de nós.
Né? Então esse homem velho ainda traz essas características, ainda viveu isso aí. Né? Então a gente precisa ficar com esse sinal sempre aceso, para que essa discriminação, esse preconceito não aflore dentro do nosso coração, dentro dos nossos lares, dentro do nosso comportamento e, pasmem, senhores, dentro da nossa casa espírita, dentro do movimento espírita. Então, que a gente possa ficar mais ligado, mais antenado nesse alerta. Porque a gente pode acabar caindo naquela coisa da máscara religiosa. Né? O que seria essa máscara? É você vestir essa máscara de religioso, enquanto por dentro continua escondendo o seu egoísmo, a sua hipocrisia, os seus preconceitos. E aí, Mestre Jesus, não é nosso irmão mais velho, nosso brother, nosso querido, ele dá o exemplo dos sepulcros caiados. Pois é, se refere àqueles túmulos, aquelas sepulturas belíssimas de mármore, mas que por dentro só escondem podridão, né? Os cadáveres podres. Que não sejamos como esses sepulcros, às vezes preocupados com a aparência, preocupado com o sapato engraxado impecavelmente, né? Vamos lembrar lá de 1820, aquela roupa engomada, o vestido rodado, o terno alinhado. Se por dentro não há caráter, se por dentro há o egoísmo, apenas o interesse próprio, né? Empurrando a sujeira para baixo do tapete. Que a gente tenha muito cuidado para não repetir o mesmo erro nessa encarnação atual. Lembrar também de outra notícia trazida pelo nosso mestre no seu evangelho, que é a parábola do bom samaritano. O que essa parábola diz para a gente? Ela diz o seguinte: para de se impressionar com rótulos e com aparências. Pelo caminho havia um irmão abandonado, doente, e passa ali religiosos e não se importam com a situação. E de repente vem um companheiro de Samaria que não era religioso, não era tido como aquela classe religiosa. E é ele quem socorre, é ele quem dá abrigo. É como se nos dias de hoje, irmãos religiosos, como nós, espíritas, ou cristão protestante, cristão católico, ou budista, seja lá qual for a religião, é como se aquele irmão passasse direto, não se importasse com a dor do outro, e viesse um ateu e desse todo o amor, todo o acolhimento, todo o socorro, todo o carinho. E aí, enquanto você se preocupa com a aparência, com a ideologia desse irmão, o que importa de fato é a essência. Né? Nesse momento onde a gente vê conflitos de ideologia na nossa sociedade, onde a gente vê essa polarização, e o Cristo só se importa com a sua essência, com a minha essência. Podemos ter opiniões diferentes e não precisamos ser inimigos. Podemos acreditar em caminhos diferentes sem ter o outro como adversário. Enquanto a gente se preocupa muito com a aparência ideológica, ela pode estar revestida de hipocrisia. Né? Uma outra coisa muito importante. A gente precisa diferenciar o que é espiritismo e o que é movimento espírita. São coisas bem diferentes. A gente não pode confundir. Bom, eu já vi gente falar assim, eu desanimei, eu me afastei da casa espírita, ou eu me afastei do espiritismo, porque eu vi um companheiro fazer algo que eu não gostei, ou porque eu vi fulano tratar mal ciclano. Enfim, as pessoas se decepcionam, se frustram com pessoas que são imperfeitas. Mas com o espiritismo, não. O espiritismo que vem trazer o evangelho do Cristo, o espiritismo que vem trazer consolo, é o consolador,
é o encorajador, vem pregar a fé, vem pregar a caridade, vem pregar a reconciliação, o amor. O Espiritismo não decepciona, mas o movimento espírita pode decepcionar, os espíritas podem decepcionar. Por quê? Bom, o Espiritismo, ele é o quê? É a doutrina codificada por Allan Kardec, mas foi trazida pelos espíritos, não é? Com toda essa análise do conhecimento universal trazido pelos espíritos, diferentes médiuns, diferentes espíritos, diferentes locais, trazendo essas informações, casando de forma coerente essas informações, não é? Então, minimizando esse erro humano, né? Então, o espiritismo não traz preconceitos, não traz dogmas, não traz rituais. Esse é o espiritismo. Já o movimento espírita, esse sim, é imperfeito. A casa espírita é imperfeita, os espíritas são imperfeitos. Então, o movimento espírita é feito de pessoas, pessoas imperfeitas que nem eu, que nem você, pessoas cheias de defeitos, espíritos de terceira ordem, somos nós. Então, não vamos confundir espiritismo com movimento espírita. Se você vê um dirigente espírita, um trabalhador espírita, um adepto do espiritismo ser preconceituoso, tomar uma atitude equivocada, tropeçar moralmente, o problema não está no espiritismo. O problema está em nós. Tá? Então é importante a gente separar. E essa nossa imperfeição do espírita, do movimento espírita, essa dificuldade moral, essa deficiência moral é que traz o preconceito. E aí, aquele sinal de alerta que eu falei com vocês precisa ficar aceso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque sem perceber, esses nossos preconceitos podem nos levar para elitização. Elitizar o movimento espírita, elitizar a casa espírita, através de preconceito e discriminação social e racial. Note que o espírito imortal, ele pode estar socialmente desprovido, ele pode estar em dificuldade social, mas esse espírito tem um patrimônio moral, tem um patrimônio intelectual, tem um potencial cristão que independe da condição que ele reencarna dessa vez. E meus irmãos, quantos companheiros são menosprezados? Então, a gente precisa ficar atento, tá? Existem potenciais aí escondidos em jovens, em crianças, em idosos, em irmãos com alguma limitação física, alguma deficiência física. A gente precisa ficar ligado. Elitização é um perigo e algo que a gente precisa lutar, né? O movimento espírita, ele vem para todos, ele não vem para uma camada da sociedade, tá? Ele vem para todo mundo. Do mais simples ao mais erudito, ao mais intelectualizado, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa ficar ligado, a falta de acessibilidade. O Evangelho do Cristo, a doutrina dos Espíritos precisa ser acessível para todo mundo. Então, nada mais democrático do que o amor do Cristo, tá? Preconceito também com a questão da sexualidade, da orientação sexual. A gente percebe que a sociedade ainda não se acostumou, ainda não se conscientizou em aceitar a diversidade, em entender e respeitar o diferente, né? Então esse preconceito ele é estrutural. Ele já está embutido ali na nossa cultura, infelizmente. Ele está implícito em pequenas atitudes nossas. Você pode falar, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não tenho discriminação, mas fica atento com pequenas atitudes. E a gente pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, o homem palestrante, dirigente da casa espírita,
A mulher, ela vai para evangelização cuidar de criança, ela vai para a cantina cuidar da comida, né? Aquele modelo antigo do homem provedor, do homem dominante, altivo, e da mulher mais submissa, né? Eu confesso que eu tento romper essa lógica. Eu sou evangelizador, eu adoro ir para a cozinha, né? Aos poucos as coisas vão mudando. A gente já começa a ter líderes de nações do gênero feminino. A gente já começa a ter gestoras, diretoras de grandes empresas aí também, mas vamos ficar esperto que isso não aconteça nas nossas casas espíritas e no movimento espírita, tá bom? Outro exemplo que eu posso dar, é difícil ver um palestrante de Black Power, de dreadlock, mulheres com seus turbantes afro lindos na tribuna espírita. É difícil ver. Então, será que, sem perceber, existe alguma dificuldade para que esses irmãos cheguem nessa posição? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, né? Entendendo que na nossa sociedade aqui do Brasil, a miscigenação é muito grande e a gente ainda vê uma minoria preta na tribuna, né? É algo que a gente pode reparar, tá? Um outro exemplo, fulano nem parece gay. Por quê? Teria problema se ele parecesse? É problema parecer gay? É um problema para você? Então o problema está contigo. Então tem algum problema aí em você. Se isso te incomoda tanto, é alguma coisa que você precisa resolver lá dentro. Ou dessa vida, ou até de vida passada. Né? Não, fulano parece gay. Por quê? Se for, tem problema? Então, sinto falta. Também não conheço. Não conheço, por exemplo, diretor de casa espírita, palestrante transexual. Não conheço. Então, será que esse rótulo que impede esses companheiros de chegar nessa posição? Porque quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que é bem difícil um transexual exercer sua profissão, seu emprego. É difícil. Você costuma chegar num restaurante, você costuma chegar num consultório médico e ser atendido por um transexual? Pois é, eles ficam limitados a algumas camadas, alguns setores, alguns até sendo levados para a questão da venda do corpo, né? Para a prostituição. Então, a gente precisa entender se isso também não acontece dentro da casa espírita, tá? Dentro do nosso movimento espírita. Dentro dessas pequenas atitudes de achar que o homossexual, o transexual pode ser alguém menos evoluído que você. Nossa, que loucura! Se você que está me assistindo é heteronormativo, é heterossexual, será que o homossexual, o transexual, o bissexual, ele é menos evoluído que você? Olha, eu, Tiago, carregado de problemas e dificuldades, certamente vou te dizer que eu tô atrás de uma galera. Nossa, muita gente. Então, é muito pequeno querer conceituar as pessoas através da aparência, através do rótulo. É muito pequeno. Vamos mais exemplo de preconceito estrutural? O deficiente físico na casa espírita. O assistido do trabalho de promoção social. Ele raramente encontra espaço para ocupar tarefas. Porque ele vai ser visto como um coitadinho, como um assistido, como alguém que está pagando nessa encarnação todo o mal que fez na outra encarnação. Como se esse irmão não tivesse condição de exercer determinados papéis. Meus irmãos, será que nunca te ocorreu que ele pode estar nessa situação por uma prova e não por uma expiação? Será que ele pode ter escolhido esse desafio para ensinar alguma coisa para você, para mim? Será que ele pode ter escolhido esse caminho porque queria aprender algo? Ou você, juizão, já deu o veredito, ele está nisso por castigo?
Então, que a gente possa entender que somos preconceituosos muitas vezes. Muitas vezes. E se o palestrante tiver cabelo colorido? E se o médium que for te aplicar o passe tiver tatuagem? E se o palestrante chegar de tênis colorido e blusa estampada? E aí? Qual o problema? Será que a mensagem que ele vai passar vai sair defeituosa porque ele se veste diferente de como você imagina? Pessoal, eu não estou falando de chegar lá com um decotão generoso para atrair os olhares para o decote. Os olhares, pensamentos, desejos, não. A gente tem que ter um cuidado ali, porque o que tem que chamar mais a atenção de fato, é a mensagem, né? Mas o fato da pessoa ter um gosto diferente do seu, não quer dizer que ela está errada, né? E eu tô ficando carequinha, mas eu queria muito ter cabelo colorido, viu? Eu acho que não vai mais combinar comigo. Mas tatuagem, então, eu acho bacana, acho lindo, dependendo do significado, dependendo do que representa, dependendo da vibração que você está colocando nessa tatuagem, dependendo da sua intenção, enfim. Mas eu morro de medo de, tipo, fazer e depois me arrepender, aí eu não faço. Mas eu acho bem legal. Porque às vezes a gente muda de cabeça, muda de ideia, né? E eu morro de medo de me arrepender. Mas e aí, qual seria o problema? Né? Será que, voltando lá em 1820, tem que estar engomadinho, de cabelo repartido milimetricamente, nem um fio fora do lugar? É isso? É isso que importa para você? Mas não é isso que importa para Deus. Qual é o maior sucesso do movimento espírita? Eu quero saber se vocês estão ligados. O que está bombando no movimento espírita? Só se fala nisso. E aí? O que os espíritas tanto estão curtindo? Você já sabe? Não? Então eu vou contar para vocês. Sucesso estourado no movimento espírita é o mundo de regeneração. Tá todo mundo ansioso. Tá chegando. Estamos na transição. É agora 2021. Não, é depois da pandemia. O Covid veio para fazer a limpeza final. Não, é a data limite. Não, é 2022. E aí? Não, é em março de não sei que ano. E aí, pessoal? Tá bombando essa história, né? Pois é. Porém, toda a nossa empolgação, a gente não deve perder a base da doutrina espírita que está nas obras codificadas por Allan Kardec. Então a gente precisa buscar essa base para não sair por aí empolgado, entendendo errado e falando besteira, né? Essa coisa do mundo de regeneração, a teoria da evolução dos mundos, lógico, é real, beleza, totalmente de acordo com os ensinos dos espíritos. Os mundos evoluem, os seus habitantes evoluem, e um dia a Terra passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Né? Legal. Mas quando isso vai acontecer? Será que agora? Será que já está na hora? E aí eu tenho 3 notícias chatas para dar para a galera que está empolgada. Fica chateado comigo não, tá? Bom, quais são essas notícias? Para quem acha que a regeneração já chegou. Primeiro, o espírito superior não fixa a data, tá bom? Ele vai entender dos tempos, do processo, enfim. Mas fixar a data com o espírito superior não rola. Ele não está aqui para trazer angústia, desespero, corre-corre. Não. Inclusive, às vezes a galera me procura lá no Facebook, no Instagram, e já teve companheiro me procurando, Tiago, eu tô angustiado, tô com medo, tô ansioso, porque falaram que é agora, que vai acontecer e tal, eu tô com medo. Espírito superior não fixa data. Outra questão. Existe miséria, violência e fome? Tem gente comendo biscoito de terra? Grande parte da população nem tem saneamento básico. Não tem onde defecar.
Grande parte da população ainda morre de diarreia. Se ainda existe esse nível de miséria, meus amigos, a regeneração está distante, tá bom? Vamos usar a fé raciocinada. Não adianta se entregar só à emoção, a gente não pode perder a razão, tá bom? E por último, dizer que se na sua bagagem você está carregando preconceito e discriminação, você está barrado na alfândega da regeneração, tá bom? Preconceito e discriminação, você ainda se apega aos rótulos e às aparências. Está na hora de se prender mais aos corações. Porque se prendendo a rótulos ao invés de corações, você se distancia do mundo de regeneração. Ok? Desculpa. Bom, vamos continuar. E aí a gente precisa lembrar que ser cristão é oferecer amparo, é oferecer acolhimento, sem preconceituar ninguém. A preconceituação vem de você... Bom, gente, julgar. A gente tem que julgar. Calma, gente, calma. Não falei nenhuma heresia. Vou explicar. A gente precisa entender o sentido dessa palavra julgar, tá bom? Quando Cristo nos adverte para não julgar o próximo para não ser julgado, é não condenar o próximo. É muito mais no sentido de condenar. Não condenar o próximo para não ser condenado. E a gente quer sair condenando, né? Ele explicou para a gente não atirar a pedra, não atirar a primeira pedra. Aliás, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E a gente faz um apedrejamento na internet, na televisão, a gente está sempre apedrejando e condenando. Né? Então, esse julgar é para condenar. A gente quer condenar o outro sem conhecer. A gente quer condenar o outro pela aparência. A gente quer dar o veredito do livro só pela capa, sem nunca ter lido. Porque julgar, a gente precisa julgar a todo momento. A gente precisa julgar para saber se a água está gelada ou se está quente para beber. A gente precisa julgar se deve ir por esse caminho ou pelo outro. A gente deve julgar se o que eu vou falar é conveniente ou não. Então, julgar a gente precisa a todo momento. Agora, condenar que é o problema. E ser cristão, a gente precisa tentar ser cristão, a gente está tentando. Porque ser espírita não é ser perfeito, mas pelo menos lutar contra as suas más tendências, se esforçar para melhorar. É oferecer esse amparo, esse acolhimento sem condenar ninguém. Né? Afinal de contas, se fôssemos o nosso próprio juiz, a gente ia precisar se condenar bastante. Né? Como espíritos, não temos sexo, não temos cor, não temos bens, nós apenas estamos. Estamos homem, estamos mulher. Estamos transexual, estamos assexuado. Estamos preto, estamos amarelo, estamos branco. Estamos ricos, estamos pobres. Que a gente entenda que essa situação transitória não pode ser o que nivela a gente. Não pode ser o que conceitua a gente. Porque para Jesus, para Deus, o que importa é a nossa essência. E a elevação espiritual, ela está muito além das aparências. A elevação espiritual, ela está na capacidade de amar, ela está na capacidade de aprender, na capacidade de ensinar, de compartilhar. A elevação espiritual está na capacidade de tolerar, de respeitar a diferença, de amar apesar de tudo. E essa elevação espiritual não vai ser medida pela posição transitória que você ocupa. Não vai. E aí a gente precisa entender que tem bandeiras incríveis que a gente precisa levantar, que a gente precisa passar por elas.
A gente precisa combater o racismo, a gente precisa combater a homofobia, a gente precisa combater a corrupção, a gente precisa combater o preconceito, assegurando aí condições dignas para irmãos que têm alguma limitação física, como os idosos, como os deficientes físicos, como a criança e o adolescente, como os autistas, enfim. Agora eu me pergunto se para combater um preconceito precisa do ódio. Eu sou muito fã de um cara chamado Dr. Martin Luther King. E ele ensinou que precisamos combater o racismo, que devemos ser antirracistas, mas que devemos ser pessoas não violentas. E a gente não pode confundir ser pacífico com ser passivo. Você não precisa aceitar as injustiças. Não deve. Mas faça isso de forma pacífica. Porque senão a gente está esquecendo a bandeira do Cristo, a bandeira do Espiritismo, que é a bandeira do amor. Se você precisar levantar qualquer uma dessas bandeiras e para isso usar o ódio, você ainda não entendeu a bandeira do Espiritismo. Vamos combater o racismo. Fogo nos racistas. Não. Não. No que você está se transformando? Lembra do Cristo. Lembra da doutrina. O homem velho que ainda mora aqui dentro, ele quer torturar o corrupto, ele quer matar o nazista, ele quer atear fogo no racista, ele quer torturar o homofóbico, é isso? Deixa esse homem velho para trás. Vamos abandonar o ódio. É para isso que estamos aqui. Essa é a finalidade das nossas novas existências. A gente precisa urgente se espiritualizar. A gente precisa urgente encher o coração de amor. A gente precisa urgente levantar as bandeiras que importam, sem jamais esquecer da bandeira do Cristo. Dentre todas as revoluções necessárias para a nossa sociedade, a revolução mais urgente de todas é a dentro de nós. A gente está se degladiando. O companheiro pensa diferente de você e você tem ele como adversário na sua rede social, na sua família, no seu trabalho, talvez até na casa espírita. Entender que o irmão que pensa diferente de você, ele acredita num outro caminho. Ele acredita numa outra maneira. Ele pode estar equivocado, você pode estar equivocado. Aliás, os dois podem estar equivocados. Nas extremas radicais, nos extremos, nos polos, eu vejo desequilíbrio nos dois. Então, entre todas as revoluções, a mais urgente é a dentro de nós. Imagina se todo mundo estivesse fazendo essa revolução aqui dentro. Contra o egoísmo, contra o ódio. Lá fora ia estar bem melhor. Primeiro a gente arruma a bagunça aqui dentro, depois a gente sai para arrumar lá fora. Agora, a verdade é que a gente quer sair para arrumar a bagunça lá de fora e aqui dentro está tudo bagunçado. A gente quer mudar o outro, a gente quer transformar o outro e não quer se transformar. Não quer se melhorar. Ou então, coloca só a máscara religiosa, coloca só aquela capa de sepulcro caiado e deixa as hipocrisias aqui dentro. Meus irmãos, que o amor verdadeiro consiga arrumar espaço aqui dentro do nosso coração para derrotar todos os preconceitos.
passando por casas espíritas, eu já me deparei com situações onde a gente identifica ali o preconceito acontecendo. Irmãos sendo subestimados, irmãos sendo discriminados. Você já sofreu discriminação, preconceito por conta da sua posição? Queria te pedir um favor. Perdoa. Perdoa esse irmão que ainda está doente. Afinal, quem de nós não é doente? Mas perdoa esse irmão que ainda não compreende, esse irmão que ainda não tolera. Perdoa. Eu te garanto, é melhor ser injustiçado do que ser o criminoso. É melhor ser perseguido do que ser o perseguidor. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, essa foi a mensagem de hoje. Espero que você tenha curtido. Bom, só foi possível essa nossa palestra graças ao apoio, ó, cadê? Tá aqui. Da Rede Amigo Espírita, da Rai TV, a Rede Amigo Espírita que disponibilizou pra gente essa plataforma. Eu, Thiago, que sou voluntário da Rede Amigo Espírita, apresento programas da Rede Amigo Espírita. Dá um pulinho lá no nosso canal, no canal da Rede Amigo Espírita, que é no YouTube, tem também no Instagram, no Facebook, mas no YouTube você conhece todos os nossos programas, tá? São programas bem legais, para todos os gostos, recheados de conhecimento, de evangelho, de doutrina, tá bom? Eu, Thiago, apresento o Cozinha Espírita e apresento também o programa Espírito Amigo. Então, dá uma olhada lá, a gente recebe grandes companheiros no programa Espírito Amigo, trazendo histórias interessantes de movimento espírita, histórias mediúnicas, é bem legal. E o Cozinha Espírita, a gente vai para a cozinha, mas não vai para cozinhar, não. A gente troca o livro de receitas pela doutrina e é bem bacana, tá bom? Então, é isso. A gente agradece a Rede Amigo Espírita. Não deixem de conhecer, sigam lá, tá bom? E também deixar um beijo para vocês, agradecer o convite de ter vindo até aqui, aproveitar para divulgar também os nossos livros, tá bom? A gente tem os livros aí à venda, sempre com a renda destinada 100% para obras sociais do Centro Espírita Seguidores de Jesus, tá? Que fica em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e também para as obras do Lar de Frei Luiz, tá bom? Então, se você quiser saber como adquirir, pode me procurar no Facebook, pode me procurar no Instagram, eu explico para vocês como é que vocês fazem a compra, fazem o pedido, chega aí na sua casa, tá bom? Aqui, ó, tem um aqui perto. Aqui, esse aqui é o nosso novo lançamento, Diário de um Quase Anjo, tá bom? É uma obra que a gente psicografou com muito carinho, explicando aí um pouquinho de como é o trabalho dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, dando dicas muito bacanas, com ilustrações de Osmar Signoretti, um livro leve, divertido, mas com muito conhecimento doutrinário, tá bom? Então é isso, gente. Olha, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, que a gente possa se esbarrar mais vezes aí nessas palestras virtuais, tá? Segredo para contar para vocês. Não perca a fé no futuro, não perca o ânimo, porque esse é o combustível para nossa felicidade, tá? Pelo menos uma felicidade relativa que é possível aqui na Terra, vem aí dessa fé, desse gás, tá bom? Então, vá em frente, porque Papai do Céu não dá uma cruz mais pesada do que a que você pode carregar, tá bom? É tudo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E show preconceito! Não deixe o preconceito entrar no seu coração, na sua casa espírita, tá bom? Na sua casa. Fica ligado. Vamos abraçar a diversidade, vamos amar corações. Tá? Menos rótulo e mais coração, tá bom? Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Vamos finalizar com uma prece? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, trabalhando em Teu nome. Que possa visitar o coração de cada irmão que assiste esse vídeo até o final, que assiste essa palestra. Que o nosso coração possa se encher de amor, de fraternidade, que os nossos corações possam se unir acima das nossas diferenças. Muito obrigado, espiritualidade amiga, e consigamos seguir
nesse caminho do bem, para nos aproximarmos cada vez mais dessa luz. Graças a Deus. Pessoal, é isso. Então, vejo vocês aí pela Rede Amigo Espírita, pelas minhas redes sociais, acha lá. Ah, tá aqui, cadê? Tá aqui. Meu Instagram tá aqui, Thiago_P Brito, tá? E às vezes eu sou meio lerdinho para responder, às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, mas chama lá, a gente está à disposição, tá bom? Olha, um beijão no coração, um abraço e viva Jesus!